Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo pelo derby, né, no Paulistão. Possibilidade de classificação do Corinthians, né, porque tá difícil, o grupo tá muito ruim, tá muito difícil. E o primeiro desafio, né, o primeiro enfrentamento entre Abel Ferreira do Palmeiras e o Antônio Oliveira do Corinthians. Vamos falar sobre esses assuntos e muito mais. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais, se for do seu interesse, né, claro. Como eu disse, Corinthians e Palmeiras se enfrentam, né? O derby do Paulistão nesse domingo, 6 horas da tarde, na Arena Barueri. Os times chegam em momentos muito diferentes, até porque estão em momentos de trabalhos também muito diferentes, né? O Antônio Oliveira está caminhando os seus primeiros passos ainda no Palmeiras. E o Abel Ferreira já tem um trabalho consolidado no Palmeiras. Até por isso chega favorito, né? O Palmeiras é favorito contra o Corinthians esse domingo. Mas que é um jogo muito importante para o Corinthians a critério de classificação, né? O Palmeiras já é o segundo colocado geral do Paulistão, né? Virtualmente até o primeiro, tá atrás do Santos, mas tá com jogos a menos. E esse jogo vale muito pro Corinthians a critério de classificação, né? É o último do grupo com 9 pontos, tá atrás de Mirassol, Inter de Limeira e Bragantino, que parece que um virou o Real Madrid, o outro o Manchester City, o outro o Liverpool, que não perde mais nenhum jogo, né? Impressionante o Bragantino ganhando fora de casa do São Paulo até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? O Mirassol tá empatando, se eu não me engano. A Inter de Limeira tem um jogo a menos que todo mundo também. Então, assim, também nenhum desses times começaram a tropeçar. Mas é também uma conta que o Corinthians paga por perder 5 partidas consecutivas, né? Num campeonato que tem 12 rodadas, você perder 5 em seguida é muito ponto jogado fora, né? Independente da dificuldade dos jogos. Uns mais difíceis, como os clássicos, né? Contra São Paulo e Santos. E outros mais possíveis, mas que o Corinthians mesmo assim não conseguiu pontuar. Acho que uma vitória no clássico contra o Palmeiras daria meio que a certeza que a gente classificaria, né? Até pelo âmbito psicológico e por ser o jogo mais difícil daqui até o final do campeonato. Mas como é um resultado muito difícil, eu acho que o empate ainda mantém vivo o Corinthians nessa briga, né? Continua difícil dependendo de resultados de Bragantino e Mirassol nesse sábado e também do resultado da Inter de Limeira contra o Água Santa fora de casa nesse domingo. Mas acho que o empate manteria vivo. Ficaria difícil a disputa? Ficaria, né? Porque restariam apenas 4 rodadas. Acho que ainda torna possível, claro, uma vitória carimbaria a gente nessa briga, mas mais que o empate ainda mantém, até pelo tamanho do jogo, né? Pelo tamanho do clássico. Como eu disse, é o primeiro enfrentamento entre Abel Ferreira e Antônio Oliveira. Um tá totalmente consolidado e já é ídolo da equipe. E o outro tá tentando construir a sua trajetória, que é o Antônio Oliveira, né? As equipes vão ter mudanças em questão de escalação para esse jogo. O Palmeiras tem a volta do Endrick, né? Que tava no Sul-Americano. Até nisso o Corinthians tem azar, né? O moleque vai pro jogo. Voltou a jogar pelo Palmeiras no meio de semana, né? Mas volta definitivamente no time titular contra o Corinthians, porque o Abel poupou no meio de semana. E o Corinthians vai ter apenas uma mudança no time titular, né? De relevante, que é o Fagner na lateral direita. De resto, tudo igual, né? O Cássio no gol, Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, acertadamente na minha visão, né? O Gustavo Henrique não o Gustavo, pelo menos é o provável time. E o Caetano na lateral esquerda, como vinha sendo mesmo. Ranielli, Maicon e Garro no meio. Acho que essa trinca, por enquanto, ainda não dá para mexer, né? Pelo menos nesse começo de Antônio Oliveira, a trinca vem correspondendo. E no ataque, o Wesley de um lado, o Romero do outro e o Roberto na centroavância, né? Não tendo o Pedro Raul, a concorrência para o Yuri fica nula. Mas acho que tem que continuar como titular, né? Vem de jogos consecutivos fazendo gol, 2 jogos consecutivos fazendo gol. Tá numa confiança enorme. E acho que para esse jogo o Antônio Oliveira também nem tem muito que mexer, né? Apesar dos reforços que chegaram, né? Oficializados os 3, né? Mateuzinho na lateral direita, o Pedro Henrique, que é um ponta, e o Igor Coronado, que é um meia atacante, né? Um meia de criação, de articulação. Acho que esses 3 podem brigar por titularidade. O Mateuzinho na lateral direita ali pelo Fagner tem que ser testado para os próximos jogos, né? Já como já está regularizado. O Pedro Henrique nesse início vai brigar com o Romero e com o Wesley, né? Para atuar nas pontas. De preferência na ponta esquerda, contra o Wesley nesse atual momento. E o Igor Coronado acho que pode tirar a vaga de Romero e também de Wesley, né? Mas para jogar como um meia mais solto e não necessariamente como um ponta igual esses 2 jogadores. Mas isso é mais para frente, né? Os 3 jogadores foram anunciados, já tem palavras como jogadores do Corinthians, né? Estão falando os 3 na mesma linha, né? De sessões, jogar no Corinthians, de sempre querer muito. O Mateuzinho até tem foto com a camisa do Corinthians quando menino. Disse que a família dele toda é Corinthians, né? Pelo menos a maioria é Corinthians. Claro que isso conta, né, para essa primeira impressão dos 3, né, falando dos 3 no geral, mas tem que jogar bola, né? Depois do nosso querido William, né, que voltou como um ídolo, com a camisa 10, aí foi dada muita expectativa em cima do William,
mas o William aparentemente nasceu na Inglaterra, né? Não nasceu para jogar no Brasil, né? Nasceu em Londres. O William tá de volta na Premier League e tá atuando bem na Premier League. No Corinthians não conseguiu jogar, então depois dele, que é um cara que eu sei que tem qualidade, não jogou aqui por problemas mais extra-campo do que dentro de campo. Então tem que ver esses caras jogar. Sonho de jogar no Corinthians todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Os grandes jogadores sabem da força que o Corinthians tem, da torcida que tem. E agora com um projeto novo, né? De chegar e poder participar de uma renovação do clube. Acho que o sonho ainda aumenta ainda mais, né? Então, assim, eu quero ver esses três colocarem em campo os sonhos, né? Porque se colocarem tudo que falaram, vão ser titulares, mas tenho certeza que vão agregar. Bom, mas quero saber de você o seu palpite pro jogo contra o Palmeiras, o seu palpite se a gente vai classificar, porque tá difícil, né? Ganhar do Palmeiras seria muito bom. Mas pontuar, acho que mantém a gente vivo na briga por vaga para a próxima fase. Mas quero saber de você. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.